Bom dia, aqui no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui a silagem de trigo que recentemente foi aberta, no caso faz uns 15 minutos. Aqui está o forzinho, vou estar misturando para as terneiras, vou dar para as terneiras e para as vacas a silagem. Ela é uma silagem de inverno, vocês lembram nos vídeos que eu fiz, ela foi feita um pouco seca, por isso praticamente não vazou nada de chorume que dizem, ou água da silagem. E aqui está ela. Ela é bastante fibrosa, mas ao mesmo tempo tem bastante grão. Tem uma quantidade boa de grão até. Então ela é uma excelente substituto. No que ela serve essa silagem? Ela serve para dar uma tapeada. Ela é muito boa para alimentar novilha, por ser bastante fibrosa e ter uma quantidade boa de grão. Só que ela acaba sendo inferior a uma silagem de milho para ser utilizada para as vacas. Então o ideal seria você utilizar uns 30% mais ou menos de média. Ou 50%, depende de conforme você tiver a disponibilidade de silagem de milho para misturar com a de trigo. Eu vou utilizar meio a meio. Nos primeiros dias eu vou fazer uma adaptação, vou usar uns 25% os primeiros 2, 3 dias, depois vou subir para uns 50%. Se fosse usar apenas a de trigo, provavelmente as vacas iam cair 1 litro, 2 de média por vaca, até 3, depende da tua produção, né? Se tu tiver uma produção bem alta vai cair um pouco mais, se tiver uma produção mais baixa vai cair menos. Por que vai cair a produção? Porque ela é de qualidade inferior. Não é que seja uma silagem ruim, mas é uma silagem boa, só que comparado a uma silagem de milho é silagem de milho, todo mundo que trabalha com leite sabe, silagem de milho é bem superior e melhor que as outras. Acho que era mais isso. Tá ali o forzinho, depois vou tratar as novilhas, vou encher isso aqui, também vou carregar depois um pouco para as vacas. Que nem eu tô falando, fazer as misturas e coisa, primeiros dias. Vou trabalhar com meio a meio para ficar bom para essas vacas. Uma questão engraçada, a palatabilidade dela é superior à de milho. Curiosamente, eu achei até engraçado. Primeiro ano achei estranho, achei que porque era uma silagem ruim, mas não. Mesmo com uma silagem de milho boa, elas acabam optando por comer uma de trigo, que acaba sendo um pouco engraçado. Porque geralmente qualquer outro, tipo, em questão de palatabilidade, no primeiro lugar tá de trigo, depois a de milho e depois vem os outros tipos. Não sei se é sorgo, aveia, depende, né, de como é que tu fiz. Acho que era mais isso o vídeo. Outra dica interessante também é que eu usei inoculante, por isso tá com essa coloração. Acaba estando com uma coloração bonita e não tem cheiro de praticamente nada. Cheiro tem, né, mas não vai ficar aquela silagem com aquele cheiro meio podre, bem ruim, forte. Silagem, se for uma silagem meia úmida de inverno e você não colocar inoculante, suas mãos ficam fedendo bastante. Assim essa daqui fica até melhor do que uma de milho sem inoculante. Aí o milho, os pinheirinhos. Aqui tem um detalhe interessante, lembra que eu comentei nos outros vídeos que o milho lá do meu tio estava baixinho? Esse aqui é um milho lançamento da Biomatrix, eu não lembro o número dele. Ele deve estar com uns 2 metros e... 2 metros não, uns 3 metros e 30 mais ou menos. Acho que vou descer ali para vocês verem. Por que ele está tão alto? Porque foi plantado um mês depois do outro. Vai balançar um pouco a câmera agora. Eita. Ali, ó. Vejam só aqui a altura desse milho, ó. Eu tenho 1,70 m e a minha mão alcança aqui, ó. E ainda tem mais de 80 centímetros para chegar até na ponta do pendão. Então ele deve dar uns 3 metros e pouco de altura. Por que esse milho está tão alto? Foi plantado um pouco depois do outro. E também pegou um pouco melhor o regime de chuva. Ano passado aconteceu o contrário. Se eu tivesse plantado na mesma época desse daqui, ele ia estar com 1,5 m de altura, com a cana fina e morrendo. Provavelmente ia dar só paia. Esse que é um detalhe engraçado do tempo, como você não consegue controlar. Já que você não consegue controlar o clima e coisa e não tem irrigação. Se tivesse irrigação, dava para plantar. E aquele outro milho que nem do meu tio, que deu bem baixinho, deu 1,5 m de altura, ia produzir praticamente igual esse daqui. Mas como não deu a chuva certa, esse ano foi invertido em comparação ao ano passado, acontece que o milho do cedo deu baixinho e o do tarde deu mais alto. Se fosse ano passado, o milho do tarde ia dar bem baixinho, tarde tipo um mês de diferença. O milho plantado um pouco mais tarde ia estar bem baixinho, não ia ter nem espiga, e o do cedo ia estar dessa altura aqui, e dessa altura não, com os 2,5 m e produzindo bastante massa.
Acho que era isso o vídeo de hoje. Tchau pra vocês.